Olá, começa agora mais uma edição do programa Espaço Parlamentar aqui na TV Câmara Jacareí. É um programa onde você conhece um pouco mais sobre os trabalhos feitos pelos vereadores da cidade. E o convidado de hoje é o vereador Fernando da Ótica, original do PSC. Bom, vereador, muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo aqui ao Espaço Parlamentar. Obrigado, Rodrigo, Obrigado por essa oportunidade. E vamos bater esse papo gostoso aí, né? A gente começa falando um pouquinho sobre já essa metade do mandato, quase, né? O segundo mandato do senhor. Como é que o senhor está avaliando esse novo mandato agora? Está chegando à metade do mandato? O senhor, na sua visão, satisfeito com as coisas em andamento na cidade? Como é que você faz esse panorama? Olha, Rodrigo, na verdade é assim, né? O primeiro mandato, ele traz, assim, um reconhecimento de todos os procedimentos da casa e tal, né? O segundo, a gente acaba tendo um pouquinho mais de segurança, vamos falar assim, né? A gente aprende mais, tá? Agora, o andamento da casa, a gente tem visto também que todos os vereadores estão se empenhando, né? Tá? Eu poderia dizer hoje aqui que todos os vereadores estão contribuindo para uma sociedade melhor aqui dentro da nossa casa. E também é a metade do mandato do prefeito Isaías Santana. O senhor tem feito, durante as sessões ordinárias, várias críticas a vários pontos da administração do Isaías. Qual que é o balanço que o senhor faz dessa metade do mandato do prefeito Isaías? Olha, Rodrigo, o balanço que eu faço, né, vou ser bem objetivo. Você percebe o seguinte, que já são 1 ano e meio praticamente, né? Você pega, por exemplo, secretarias, tá? Você vai pegar a Secretaria de Mobilidade Urbana. A Secretaria de Mobilidade Urbana não se organizou ainda, tem muitas coisas para se resolver na cidade, né? Nós vamos abordar aí depois, aí, na medida do trabalho, né, as questões, entendeu? Não mostrou para o que veio, né? Aí você pega, por exemplo, a Secretaria de Assistência Social. Você vê hoje o tanto de gente que está na rua, né, dormindo ao relento, pessoas que são dependentes químicos, enfim. Aí você pega, por exemplo, a Secretaria de Educação, tá? Nós podemos ver aí os Educamais hoje que estão atrasados as entregas das piscinas, né? Podemos ver aí a novela que está acontecendo com relação à entrega dos uniformes das crianças, né? Que inclusive é um tema muito sério, né? Então eu acredito o seguinte, que esse 1 ano e meio de governo atual, infelizmente ainda não se organizaram, não mostrou para o que veio, né? E daqui a pouco vai chegar no final do mandato e vai ficar dessa forma. A população não aguenta mais, Rodrigo. A população não aguenta mais. A população não quer mais agora projeto para 5, 6 meses, eles querem o agora, porque é isso que o povo está esperando, né? E falando nisso, teve algumas votações, algumas polêmicas nas sessões ordinárias. Uma delas foi a da JTU, que isentava a empresa do imposto, contanto que ela permanecesse com o preço de R$ 4,10 na passagem de ônibus. Como é que o senhor avaliou isso? Foi um projeto bastante polêmico, teve uma votação apertada. Essa sua posição do senhor em relação a esse projeto? Na verdade, Rodrigo, eu sempre bati numa tecla, o quê? Eu acho assim, que a administração, tá, ela teria que abrir uma conversa muito aberta com a concessionária, tá, com a empresa, no caso, que fornece o transporte público na cidade, e deixar a população sabendo do que está acontecendo. Agora, naquele momento, eu confesso que eu não concordei, né, com a isenção de impostos para a empresa que faz o trabalho de transporte público no município, tá? Eu acho que faltou o quê? Faltou comunicação. Inclusive prejudicando, teve reclamação daqueles moradores do Diogo Fontes lá, que a parte do dinheiro ia para eles e agora não vai mais. Aconteceu isso, né? A Diogo Fontes, na verdade, é uma novela também, né? Que você vê que tem um córrego ali a céu aberto, tá? Ali é rato, barata. As pessoas pagam a água, pagam o esgoto, tá? E tem esgoto na frente da sua casa, céu aberto, né? Então isso é uma vergonha, eu tenho cobrado muito, não só dessa administração, mas também no governo anterior, para que possa levar a solução dessa questão desse córrego lá no Jardim Esperança, né? A gente tem uma foto do senhor em frente à Santa Casa, se não me engano, essa foto que está aparecendo no vídeo, e sobre a Santa Casa tem alguns assuntos. Recentemente foi instalada a CPI, que vai investigar o relacionamento da Santa Casa com a provisão. O senhor votou favorável. E qual é a expectativa do senhor sobre isso em relação a essa CPI que envolve a Santa Casa? Na verdade, Rodrigo, essa minha foto que está ali, né, foi uma visita que eu fiz, tá, à Santa Casa, porque eu tenho estado um vereador que vai muito, tá, fazer frente com as questões que atrapalham a questão, por exemplo, a pessoa que fica lá internada, tá? Aí ela precisa fazer uma transferência.
Então, fica sofrendo, sabe? Fica essa questão de enrolação. A superintendência, por exemplo, eu tenho trânsito lá, vou lá conversar com a superintendente, mas a gente percebe o quê? Percebe que realmente falta uma arrancada da administração para poder resolver as questões da saúde pública. A Santa Casa, por exemplo, que nem essa foto que está aí, é uma pessoa que a gente foi visitar, que ela caiu do caminhão, né, e ela quebrou o braço, precisava de uma prótese, e ficou ali meses esperando a prótese e não conseguia. Se não fosse a nossa intervenção, essa pessoa, eu não sei o que iria acontecer, né? Então, esse também é um trabalho nosso. E sobre a CPI, o senhor é a favor e o que espera sobre isso? A CPI, ela desfechou, na verdade, foi de uma fala minha na tribuna, tá? Por conta do quê? Por conta dos salários dos médicos estarem atrasados na Santa Casa. Você perceba que eu, lá atrás também, né, cobrava muito a gestão anterior com relação aos pagamentos dos médicos atrasados. E agora a gestão atual está fazendo o mesmo procedimento. Perceba que, por exemplo, em dezembro, tá, do ano passado, os médicos só receberam 80% do seu salário. Quer dizer, e esses 20%? Tá? A gente fica, né, sabendo de situações de médicos, por exemplo, que foram reclamar e foram demitidos. Então isso não pode acontecer. Quer dizer, o profissional não recebe o salário e ainda depois que reclama é demitido. Então é uma vergonha, né, Rodrigo? E ainda sobre a Santa Casa, algum tempo atrás o prefeito Isaías Santana deu uma entrevista num jornal aqui da região, dizendo que provavelmente até o fim do ano ele desfaça a intervenção da Santa Casa junto com a prefeitura. O senhor é favorável a isso? Já é a hora mesmo da prefeitura parar com essa intervenção que começou lá em 2003, ainda no governo do Marco Aurélio do PT? Qual que é a sua análise sobre esse caso? Rodrigo, a minha análise é o seguinte, eu não vejo nenhum político discutindo essa questão, tá? Eu já abordei essa questão que a nossa Santa Casa, ela poderia ser o quê? Poderia ser um hospital-escola, tá? Quer dizer, quem está discutindo isso? Quem que está preocupado realmente que a Santa Casa vá em frente? Essa administração não está preocupada, porque você percebe o seguinte, uma Santa Casa, onde você coloca as pessoas para entrar, para visitar os seus amigos, os seus parentes que estão enfermos, para entrar pela garagem da Santa Casa. Quer dizer, isso, gente, dividindo, sabe, a entrada com carros, sendo que nós temos ali uma entrada histórica, tá? Que poderia utilizar aquela entrada, né? Tornar uma recepção um pouco mais agradável. Ali está parecendo uma cadeia, Rodrigo, entendeu? As pessoas ficam no sol, esperando a hora de visitar, o horário de visita, e entrar pela garagem. Né? Então não dá, a gente não pode mais, sabe, fazer uma política dessa, a gente tem que fazer uma política mais humanizada, uma política onde as pessoas se sintam bem sendo atendidas na saúde, né? Então eu sou favorável ao quê? A investir na Santa Casa, tá? E não destruir, quer dizer, o que eles estão querendo fazer, na verdade, seria o quê? Tirar praticamente os atendimentos ali da Santa Casa. A prova é que levaram os atendimentos para a UPA 24 horas, tá? Também gerou reclamação de superlotação. E criaram o quê? Criaram uma dificuldade para as pessoas acessarem a Santa Casa. Tá? Ali, por exemplo, na UPA 24 horas, só tem uma ambulância. As emergências precisam sair da UPA para ir para a Santa Casa dentro de uma ambulância. Se só tem uma, enquanto um paciente está em trânsito, o outro está lá esperando. E às vezes é coisa muito séria. E sobre isso, eu queria saber do senhor se a maior parte da reclamação que o senhor recebe no gabinete ou nas ruas, quando o senhor anda nos bairros, é ainda principalmente em relação à saúde. E o que o vereador pode fazer na prática para ajudar a população sobre isso, de fiscalizar o poder executivo? Fala um pouquinho sobre isso. Olha, Rodrigo, na verdade, né, eu tenho feito, vamos dizer assim, o nosso trabalho, que é o quê? Que é ir nos departamentos, sabe, fiscalizar, né, todo o nosso andar dessa carruagem de cobrança, né, a gente documenta, manda para a Secretaria de Saúde, tá? Vai nos locais, liga nos departamentos. Nesse ponto eu também quero agradecer muito a minha assessoria, que me assessora assim, né, com muita excelência, tá? Só que a gente percebe o quê? Que existe o quê? Muitas barreiras, tá? Então precisaria ser feito o quê? Precisaria se organizar. Se organizar de que forma? Perceba o seguinte, a pessoa vai ser atendida no SIM, tá? Aí ela chega lá, primeiro que ela não tem favorecimento. Se é um idoso, não consegue ser atendido na frente. Fica lá tudo montuado, gente. Nós temos espaço para construir, por exemplo, um atendimento ali, uma farmácia maior, não é feito. Então, não é fácil, sabe? A gente percebe que falta o quê? Vontade política.
tá? Eu, enquanto vereador, tenho também lutado juntamente com os nossos deputados para que a gente possa trazer orçamento para a saúde do município. Uma coisa que eu acho bacana, que agora nós, vereadores, estamos aprovando essa lei aqui na Câmara Municipal, que é a emenda impositiva. O orçamento é impositivo, Exatamente, né? Entendeu? O orçamento impositivo, ele vai fazer o quê? Ele vai proporcionar que cada vereador tenha uma porcentagem de indicação aonde que ele quer que seja investido essa verba do contribuinte, porque é o dinheiro dos impostos do contribuinte. E a metade desse valor vai para a saúde, Exatamente, né? Entendeu? A metade desse valor vai para a saúde. Então, queira ou não, esta casa, né, nisso eu parabenizo todos os vereadores, tá? Que o quê? Está fortalecendo no sentido do quê? De enviar maior recurso para a saúde. Porque a saúde tem que ser em primeiro lugar, né, Rodrigo? E a situação da infraestrutura dos bairros, a gente viu até algum tempo atrás muita reclamação de mato alto em tudo quanto é lugar. A prefeitura falava que chovia, então não tinha como ficar repondo a manutenção. Como é que está isso hoje? Como é que está a sua fiscalização sobre isso? Continua essa situação de mato alto em vários bairros ou já tem parado? Olha, a Secretaria de Meio Ambiente, né? Eu diria assim, Rodrigo, que infelizmente, eu queria falar o contrário, tá? Mas estão batendo cabeça, né? Eles estão batendo cabeça por quê? Porque hoje, de que forma que está sendo feita a capina da cidade? Não está sendo feita capina. Eles chegam lá com aquela máquina, né? Entendeu? Aquela cortadeira, né? E vai cortando, aquilo ali cresce muito rápido, Rodrigo, tá? Então, não tem que ser feito o quê? Exatamente uma capina mesmo. Para quê? Para que o mato possa crescer, né, com mais dificuldade. Tá? Então você vai lá, capina, depois de uma semana está grande de novo. Tá? Então a chuva, vamos dizer assim, contribui também para aumentar o mato, tá? Mas não justifica. Outra questão também é o que? A questão do contingente de pessoas trabalhando. Tem que colocar mais equipes para fazer a capina no município. Um exemplo, você pega o piscinão, tá? Ali no Parque dos Príncipes, tá? Porque o piscinão ele sai do Jardim Colônia e morre lá o córrego do Turi, né? Sai do Jardim Colônia e morre no Rio Paraíba, tá? Mas ali tem a contenção das águas de chuva, né? Então vamos falar daquele piscinão que está ali na entrada do Parque dos Príncipes. Qual a dificuldade da prefeitura fazer a capina? Isso é uma vergonha. Porque o prefeito eleito, os políticos eleitos, eles são eleitos de que forma? Para ele fazer pelo menos a barba e o cabelo da cidade. Eles não estão conseguindo fazer. Aí, se não bastasse só a capina, também a manutenção de entorno ao piscinão. Não tem calçada, tá? Não tem iluminação, não tem sinalização de solo, nem de solo e nem sinalização vertical de trânsito. Então as mães, por exemplo, que vêm com seus carrinhos de bebê, tem que ir para a pista de rolagem, né? Tem que ir para a avenida, tá? Correndo o risco de ser atropelada. As pessoas que são idosas, tá? Também correndo risco. Ali é uma região que liga a zona leste de Jacareí, Cidade de Salvador, Jardim Pitoresco, Secap, Vila Zezé, Jardim Real, enfim. Tá? E é muito utilizada no tráfego de automóveis. Então passa milhares de carros por dia ali. Então não é admissível. Rodrigo, pensa comigo o seguinte. Tá? Aquilo ali enche de água, tá? Dá enchente. E nós temos ali boca de bueiro, certo? Com quase meio metro de vazão. Então, se isso está coberto de água, corre o risco do quê? De uma pessoa não ver aquilo ali, porque está coberto de água, a hora que está passando ali, cair nesse bueiro. 2 crianças já morreram no piscinão, Rodrigo. E mesmo assim ainda continua do mesmo jeito. Você está entendendo, né? E se não bastasse, né, que eu critiquei muito forte o governo lá atrás por conta dessa morte dessa criança, tá? Mas neste governo agora morreu outra criança também e eles criticavam o governo anterior. Veja que criança até foi morta com picada de escorpião lá no Parque dos Sinos. Por conta do quê? Falta de capina. Então não é admissível, sabe? O povo não aguenta mais, Rodrigo. O povo não quer para daqui 6 meses, 8 meses. Daqui 6 meses, 8 meses já está acabando o mandato. O povo quer para agora. Não aguenta esperar, né? Não aguenta esperar, entendeu? E coisas básicas, como eu falei, que é a barba e o cabelo da cidade. Agora, por exemplo, nesse momento, perceba o seguinte, que a ambiental, certo? Está parada. Por que está parada? Porque os trabalhadores não estão recebendo o seu salário.
Então, o que acontece? Esses trabalhadores já estão sem trabalhar, que eu já estou sabendo, 2 dias. Eu não sei até onde vai esse movimento. Tá? Então, como é que vai ficar a cidade? Daqui a pouco vai parar, então, a manutenção no recolhimento do lixo da cidade? E aí, como é que vai ficar? Então não dá, sabe? Precisa ser rápido as coisas, né? Vamos mostrar então, para a gente encerrar o bloco, mais uma foto do trabalho do vereador Fernando da Ótica. Aí é aí na entrada da cidade, né, um ponto do pedágio. Qual que era a maior reclamação do senhor sobre esse assunto do pedágio aqui e da entrada da cidade? Olha, Rodrigo, a questão do pedágio, tá? É uma questão que eu diria assim, que eu tenho dito isso até em sessão de Câmara, que aquela cabine estendida, ela é o estandarte, né? Ela é a bandeira da vergonha na entrada da nossa cidade. Por quê? Porque perceba o seguinte, vamos imaginar, Rodrigo, né? Você tem lá na porta da sua casa uma catraca que você tem que pagar para entrar e pagar para sair, né? Quer dizer... É absurdo, né? É absurdo, né? Não cabe na minha cabeça isso, não cabe na cabeça da população. Você tem a placa de Jacareí e você tem que entrar e pagar. E quando você vai sair, você tem que pagar novamente. E sem contar que isso daí faz o quê? Isso aí atravanca o desenvolvimento da cidade. Quer dizer, cadê, por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade? Nós sabemos que hoje o déficit de postos de trabalho é enorme. Nós precisamos de postos de trabalho. Eu não vejo movimento de manutenção na questão de trazer postos de trabalho para a nossa cidade, né? E ainda mais com esse pedágio na entrada, quer dizer, é difícil. A Zona Oeste, por exemplo, da cidade, né? Fica toda lá exposta no sentido do quê? Porque você atravanca o crescimento ali naquele lado da cidade. A prova é que você pode ver que a ponta que liga com São José cresce muito mais do que a ponta que liga sentido São Paulo. E essa reclamação do pedágio já vem de vários anos, tem quase 20 anos esse pedágio lá. Eu lembro que na outra legislatura, alguns vereadores foram até Brasília, se não me engano, conversar com o ministro para tentar tirar o pedágio dali. Não conseguem, porque é uma burocracia enorme. E como é que se faz? Como é a atitude que tem que se tomar para tirar esse pedágio dali? Que é muito difícil, né? Olha, Rodrigo, o pessoal que acompanha meu trabalho sabe que eu sou muito assim de ir na linha de frente, né? Entendeu? A gente vai, bate panela, briga, sabe? Porque o povo me elegeu para isso, entendeu? Eu tenho dito o seguinte, que eu estou vereador não é para brincar, é para trabalhar em prol da população. Então, eu já falei isso e estou repetindo aqui, eu acredito que todos os vereadores, todos os secretários, o prefeito, nós tínhamos que fazer o quê? Uma frente forte com essa vergonha. Promotoria pública, entendeu? E realmente fazer o quê? Fazer um manifesto, fazer um protesto, para que a gente possa fazer o quê? Chamar a atenção da concessionária e chamar a atenção dos políticos eleitos, os deputados federais, tá? Que precisam também vir ajudar nessa situação. Agora, cadê esse pessoal? Aonde que está esse pessoal? Eu não vejo, por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento discutir isso, tá? Né? Com todo o respeito que eu tenho ao Carlos Amagai, entendeu? O secretário de Desenvolvimento aqui da cidade, mas eu não vejo ele discutir isso. Tá? Não sei, quer dizer, então está conformado? Não, mas porque 2020 vai vencer o contrato da concessionária, gente. Para com isso. Agora chama atenção também, Rodrigo, é o quê? Por que não colocaram lá em São José? Por que não colocaram na porta de São José o pedágio? Essa é a pergunta para quem está nos assistindo. Você que está nos assistindo, pensa comigo o seguinte, por que não colocaram lá? Por que colocaram aqui em Jacareí? Então nós temos que gritar assim. Né? Isso é uma vergonha, é uma vergonha. E para a gente encerrar mesmo, uma resposta bem curta do senhor, que o senhor foi, na eleição passada, 2016, o senhor apoiava a eleição do prefeito Isaías. Qual foi o ponto no comecinho do mandato que o senhor já se decepcionou com o prefeito e a partir daí virou oposição? Teve alguma linha ali que se rompeu e que fez o senhor... É assim, Rodrigo, eu não sou contra o prefeito, tá? Eu sou a favor do povo, né? Só que eu deixo aqui claro, já falei isso também, você que está me assistindo, né? O prefeito Isaías é um prefeito que não cumpre acordos políticos, tá? Os bastidores têm acordos políticos, não é acordo ilícito, nada disso não, são acordos políticos que o papel não aceita, tá? Então quando você une grupo para organizar a cidade, é o grupo que vai organizar a cidade. Agora você perceba o seguinte, quando ele cria uma secretaria, tá, de mobilidade urbana
para o secretário que brigou com ele na TV, entendeu? Que eles dois discutiram, né? E foi discussão feia. Aí ele cria uma secretaria e traz uma pessoa dessa para dentro do governo, quer dizer, eu já comecei a não entender mais nada, tá? E a gente que apoiou, que gostaria de ter acesso para até melhorar essa desorganização, porque está muito desorganizada, né, a situação, tá? Então eu tenho comigo também, Rodrigo, é o seguinte, que graças a Deus, sabe, Rodrigo, graças a Deus que a gente está fazendo um mandato sempre do lado do povo, porque não dá para ficar, sabe, defendendo o governo, sendo que as coisas não estão bem, tá? Não vamos enganar o povo, vamos falar a verdade, né? Tá certo, então a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no nosso programa, o Espaço Parlamentar volta daqui a pouco, até já.